Boa noite, a paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos do Facebook. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Nesta noite de sábado, vamos aqui fazer mais uma live, fazer uma exposição da Palavra de Deus. Depois de um dia de trabalho, estava aqui meditando aqui no quintal de casa, as mensagens que o Senhor tem colocado no meu coração, e até me preparando para estar pregando no próximo domingo, dia 28, ali em Campo Grande. E o Senhor me dava novamente a palavra do servo, e nada mais que somos nós. E nesta noite eu te deixo uma pergunta para você. Você é servo útil ou você é servo inútil? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia. É livro de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso amado médico Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 7 e 10, depois nós vamos fazer o restante da leitura. Diz assim a parábola do servo inútil: qual de vós, tendo um escravo arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, ou convidará: pode vir agora mesmo, reclina-te junto à mesa para cear? Ao contrário, conforme o costume, direis a eles: prepara o meu jantar, apronta-te, e devidamente então vem, serve-me, enquanto como e bebo, e depois tu comerá, beberá também. Porventura deverá agradecer ao escravo, porque este fez o que lhe havia mandado? Assim igualmente vós, depois de haver realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Esse ano o Espírito Santo, ele colocou dentro do meu coração, ou melhor, dentro do meu espírito, para estar meditando sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo. E lendo aqui a Bíblia, eu encontrei 41 parábolas que o Senhor Jesus Cristo, ele entregou para o seu povo na sua época. E a parábola é um conto, é uma história que chama a atenção e de fundamental importância naquela época do Senhor Jesus. E esse ano, o Espírito Santo tem me levado mais a estar dentro dos evangelhos, os 4 evangelhos, também nas cartas pastorais, nas epístolas, e também no livro de Apocalipse. E aqui, para nós entendermos essa parábola do servo inútil, é fundamental para o entendimento desta parábola, para eu e você perceber que ela é um resultado de uma advertência feita pelo Senhor Jesus nos versículos anteriores. E por isso nós vamos ter que ir lá no versículo 1 ao 6, porque às vezes a pessoa pega um versículo da Bíblia, um texto, mas fora do contexto. E para a gente entender aqui o que o Senhor está trazendo, essa advertência nesta noite, nós temos que ir no versículo 1 ao versículo 6 de Lucas 17, para a gente entender qual é a advertência que o Senhor está dando para aquele povo
E também nesta noite é uma advertência para mim e para você. Diz assim, Lucas 17, versículo 1 ao 6. Então Jesus declarou aos seus discípulos: é inevitável que fatos ocorram que leve o povo a tropeçar na fé. Presta atenção. É inevitável que fatos ocorram que leve o povo a tropeçar onde? Na fé. Presta atenção nessa palavra, na fé. Mas ai das pessoas por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar, com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço, do que introduzir um desses pequeninos a pecar. Então Jesus aqui vai começar a relatar sobre os escândalos. E infelizmente, né, as pessoas visam muito a gente, a igreja de Cristo. As pessoas visam muito os evangélicos, os cristãos, as igrejas cristãs, né? Eles pegam falhas, eles pegam escândalos que muitos cometem e eles espranam, né? Eles lançam, eles fazem até chacota, né? Sobre esses escândalos que acontecem dentro das igrejas evangélicas. Até parece que não há escândalo, né? Em outras seitas, em outras religiões. Até parece que não há escândalo no poder legislativo, judiciário, executivo, né? Mas quando há um escândalo dentro da igreja, no meio do povo evangélico, né? E o Senhor Jesus aqui, ele estava trazendo uma advertência sobre esses fatos ocorridos. E é de suma importância minha e tua preservar a igreja, apesar que nós cometemos, né? Nós falhamos muito. Às vezes as pessoas já não querem ir para a igreja, eles já não gostam de cultos, ou de pastores, ou de crente. E vê nós cometemos certos tipos de falhas, erros. Aí eles mesmos aproveitam e falam: não vou para a igreja, porque lá na igreja o pastor é isso, o pastor é ladrão, o pastor é adúltero. Ah, não vou lá na igreja porque lá há muita fofoca, lá há muita mentira, há muito engano. E eles aproveitam esses fatos que vêm à lume, né, que vêm ao conhecimento deles, e eles dão desculpa de não estar inserido dentro do Evangelho. Eles aproveitam alguns versículos da Bíblia, como esse aqui que agora estamos lendo. Eles falam assim: não, eu prefiro ficar no mundo mesmo. Eu prefiro não ir para a igreja, não ir para lugar nenhum, do que estar lá e fazer as coisas piores, né? Mas só que nós não podemos basear nossa vida pelo fato que alguém erre, ou que alguém falhe, ou que alguém peque. Não podemos generalizar as coisas, né? E Jesus aqui, eu comecei a ler sobre o servo inútil. E Jesus estava trazendo uma advertência. E essa advertência serve para mim e para você também nesta noite. Aí Jesus vai continuar aqui no versos 3. Tendo cuidado de vós mesmo. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Caso ele venha, presta atenção agora, caso ele venha se arrepender, perdoa-lhes. Caramba, pastor André, isso é muito forte, né? Está falando agora sobre o liberar o perdão. E Jesus aqui deixou bem claro, né? Para a gente ter cuidado de nós mesmos. Primeiro, eu e você tem que ter cuidado da nossa própria vida, da nossa própria conduta, do nosso próprio jeito de ser, de agir. Então tenha cuidado de vós mesmos. Só que interessante que a maioria das pessoas, eles cuidam mais da gente do que deles mesmos.
Eles, em vez de olhar para o telhado de vidro deles, eles olham para o nosso telhado. Então as pessoas, eles criam um paralelo, né? Eles criam um parâmetro, eles fazem uma ponte, colocando o nosso erro. Mas Jesus manda primeiro a pessoa ter cuidado de vós mesmo. Eu te pergunto nesta noite, em nome de Jesus, você tem cuidado de você mesmo? Você tem cuidado das tuas atitudes, do teu agir, da sua família? Tu tem cuidado dos seus pensamentos, das suas emoções? Aí ele agora continua, tem que cuidar de vós mesmo. Aí ele agora faz outra pergunta. Se teu irmão pecar contra ti, ele fala pra gente repreender-o. Pra gente repreender aquela pessoa. E aqui tem outro fato, que quando muitos erram, não gostam de ser repreendido. Tem pessoas quando pecam, falham, erram, então cometem escândalo. Se a gente for repreender em amor, em Cristo, respeitando o mais velho como fosse o nosso pai, a nossa mãe, uma pessoa da nossa idade como fosse o nosso irmão, ou uma irmã, ou um parente, mesmo quando eles pecam, erram, e quando nós vamos repreendê-los, eles não gostam. Tem pessoas que, enquanto você se cale, ele é o teu amigo. Enquanto você deixa, como fala aí, né, um certo cantor, deixa a vida me levar, eles vão fechar contigo. Desculpa essa palavra, eles vão fechar. Eles vão te respeitar, eles vão ficar contigo. Respeitar não, eles vão te tolerar. Mas se ele pecar, se ele fizer alguma coisa errada, e se você repreender, acaba a amizade, acaba o amor, acaba o carinho, acaba a consideração. E a Bíblia manda a gente repreender aquele que pecou, ou aquele que errou, aquele que falhou. Não é esculachando, não é humilhando. A repreensão é para trazer a pessoa para o caminho direito. A repreensão é para chamar a pessoa à realidade. Olha, tu está errado. Isso que você está fazendo não é o certo. Isso que você fez não é bom. Mas as pessoas querem que nós concordemos com os erros. As pessoas querem que nós concordemos com as falhas dela. As pessoas, é melhor você receber um tapa daquele que te repreende, que você receber um beijo daquele que está agindo contigo falseadamente, sendo um falciano ou um falciana. E Jesus manda a gente repreender essa pessoa que pecou. Pecou contra você. Pecou contra você. Aí ele continua, se o caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus está falando, se a pessoa se arrepender, ele está mandando a gente perdoar. Mas a pessoa que erra, a pessoa que falha, a pessoa que comete um delito, a pessoa que comete algo faltoso contra mim ou contra você, é ela que tem que se arrepender. Não é eu me arrepender. Aí está um ensinamento muito grande nesta noite. Porque a pessoa ela tem que cair em si que ela errou, que ela falhou, que aquele ato que ela cometeu não foi legal, não foi justo. E quando ela tem esse discernimento, quando ela tem esse entendimento que ela falhou contra mim, contra você, ou seja, ela chega até mim, até você pedindo desculpa, lhe pedindo perdão, aí a Bíblia aqui me diz que eu tenho que perdoá-lo. Perdão não quer dizer que eu vou esquecer aquele fato.
Perdão quer dizer que eu não vou mais me lembrar disso. Não, perdão não quer dizer amnésia. Mas a gente vai ver o resultado, o fruto, naquele que errou. Aquele que errou contra mim, contra você, nós vamos ver a sinceridade dele. Nós vamos ver a sinceridade dela. Nós vamos ver que ela nunca mais vai cometer aquilo. Então isso significa que ela se arrependeu. E quando há um arrependimento, é por isso que Jesus nos perdoa. Porque ele vê que realmente eu e você mudamos de destino, mudamos de trajetória. Voltamos a estar alinhado com a palavra dele. A estar alinhado com o reino. A de não cometer mais aqueles dolos, cometer mais aqueles fatos, não fazer mais aquilo novamente. Aí ele nos perdoa. Perdoa eles. Aí ele vai continuar. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer, perdoa-lhe. Aí vamos lá, as 4. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes ter contigo, dizendo, arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Porque essa passagem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ela estava se referindo um fato que Moisés tinha ensinado lá no Velho Testamento sobre liberar o perdão até 7 vezes se a pessoa errasse contra ela. O próprio Moisés, né, que escreveu lá os 5 livros do Pentateuco, ele leva aquelas pessoas ofendidas a praticar o perdão, a liberar o perdão para aquele ofensor. Então ele está dizendo até 7 vezes, perdoa-lhe. E diante disso, presta atenção agora, quando os apóstolos, está aqui no versículo 5, ouviram esta palavra, que eles tinham que perdoar, os apóstolos, eles disseram assim ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. Querido, até para perdoar. Aí está na mensagem, uma das mensagens inseridas dentro desse capítulo 17, que é muito rico. Até para perdoar você tem que ter fé. Dá para entender que naquela época de Jesus Cristo, Roma, o Império Romano, os tributos, os impostos, a perseguição, os encarceramentos, as maldades que o Império Romano praticava ao povo de Israel, era muito dura, era muito forte. Havia abusos de autoridades dos governantes romanos. Agora imagine você perdoar quem matou a tua filha. Imagine você perdoar quem estrupou a tua filha. Imagine você, mulher, perdoar um homem que te estrupou. Um homem que te bateu. Tem caso, amados, que é muito complicado. Tem caso que a pessoa fala, mas você tem que liberar o perdão, senão tu vai para o inferno. Tu tem que fazer isso, isso e aquilo. Mas tem certo tipo de perdão que a pessoa vai ter que liberar, foge à lógica, porque não aconteceu contigo. Foi a tua filha que foi estrupada? Foi o bandido que matou teu filho? Ou o policial que matou teu filho? Ou aquele assaltante que roubou? Foi o teu carro que ele roubou? Ou a tua moto? Foi a tua moto que ele roubou? Foi a tua casa? Aí fica fácil você falar que vai perdoar aquela pessoa. E agora imagina na mente dos apóstolos, quando eles escutaram essa palavra que eles tinham que perdoar até 7 vezes ao dia. E se 7 vezes ao dia a pessoa fosse lá e pedisse perdão a eles, ele teria que perdoar.
derevai os telgue de provas. Aí que vem a palavra: Senhor, aumenta a minha fé. Os discípulos falaram: Senhor, aumenta a minha fé para eu perdoar esse camarada aí, Senhor. Aí vai vir uma mensagem, vai vir uns versículos que todo mundo usa fora do contexto. Da fé tamanho de um grão de mostarda. Vai vir situações, louvado seja o nome do Senhor, que as pessoas falam que nós temos que ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, mas não conhece o contexto. Por que que Jesus falou que a fé tem que ser do tamanho do grão de mostarda? Versículo 6. Está bastante calor, né? Graças a Deus. No inferno está muito pior. Versículo 6. Ao que encorajou ao Senhor. Ao que encorajou o Senhor. O Senhor nesta noite está me usando aqui também nesta live para te encorajar, para você perdoar essa pessoa que te roubou, essa pessoa que te traiu, essa pessoa que te machucou, essa pessoa que quando você ouça o nome dela, você tem ranço. Só de ouvir o nome dela já tem ranço. Só de lembrar de algum fato você já tem ranço dela. Você não consegue ter paz quando você pensa nessa pessoa, porque volta lá atrás o que ela fez contigo, ou o que ele fez contigo, os fatos ocorridos, e você não consegue ter paz na tua alma. E nessa noite Deus quer dar um basta, quer dar paz na tua alma para você perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus vai encorajá-los. Jesus vai encorajar eles para perdoar aquele que te ofende. Jesus nessa noite quer te encorajar você liberar o perdão, tirar esse peso das suas costas, dos seus ombros. Aí versos 6, ao encorajou-os o Senhor. Aí qual foi a palavra de encorajamento? Se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderei dizer a esta amoreira: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Jesus falou assim, se você tiver uma fé pequenininha, tamanho de uma amoreira, e essa fé é suficiente para que você venha perdoar esta pessoa. Você não precisa ter uma fé gigantesca. Você não precisa ter uma fé imensa. Jesus estava encorajando que um pouquinho de fé, se a pessoa tivesse dentro de si, ela teria condição de perdoar aquele ofensor. E Jesus mostrou que essa fé pequenininha, de um tamanho de uma semente de mostarda, que é a menor semente que existe, é menor que a cabecinha dessa caneta, bem pequenininha, um grão de mostarda. Jesus falou, estava encorajando a eles, dizendo, olha, se você tiver essa fé pequenininha, e se você olhar para aquela amoreira, arranca-te daqui, transplanta para o mar, ela vos obedecerá. Jesus não deixou aquele servo desiludido, desencantado com a vida, como é que ia fazer sobre o perdão. Jesus estava dando uma resposta a eles. Aí agora começa aqui a mensagem sobre o servo inútil. Lucas 17, versos 7 ao 10. Ao qual vos tem um escravo arando a terra, apacentando as ovelhas, assim que ele chegar no campo, convidará, e poderá vir agora mesmo, reclina-te junto à mesa para cear? Ao contrário, conforme eu costume, direi a ele, prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, então vem, serve-me, enquanto como e bebo, depois tu comerás e beberás também.
porventura deverá agradecer ao escravo porque este fez o que ele havia mandado? Assim igualmente vós, depois de haver realizado tudo quando vos tenho ordenado, dizeis: somos servos inúteis. Então por isso que essa advertência lá no versículo 1 e 6, Jesus estava aplicando agora essa verdade dentro do capítulo 17 de Lucas. E essa parábola, ela se encontra e ela pode ser dividida em três partes. Ela pode ser dividida em três partes. A primeira parte, temos por a descrição da cura dos 10 leprosos, dos quais apenas um voltou para agradecer ao Senhor Jesus. E essa primeira parte está Lucas 17, do 11 ao 19. Ao caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao chegar no povoado, 10 leprosos foram sua direção e ficaram a certa distância. 10 leprosos foram em sua direção. E eles ficaram a uma certa distância, porque eles não podiam, eles mesmos tinham esse conceito que não podia chegar perto de uma pessoa sã. Eles contaminavam as pessoas. Então quando Jesus chegou ali, e eles ouviram que Jesus estava naquela cidade, eles foram à direção. Nesta noite agora eu quero falar para você que é um leproso. Que lepra é essa? É hanseníase.